Oi, pessoal, bom dia! Hoje nós vamos fazer a correção da listinha de exercícios da aula anterior sobre equação fundamental da calorimetria. ΔQ igual a M vezes C vezes ΔT. Quantidade de calor igual a massa vezes calor específico vezes a variação de temperatura. Primeira questão. Um bloco de alumínio cuja massa é 200 gramas absorve calor e sua temperatura se eleva de 20 para 140 graus Celsius. Qual a quantidade de calor absorvida pelo bloco? Dado calor específico do alumínio, 0,22 calorias por grama vezes graus Celsius. Então, nós queremos achar o ΔQ. Temos a temperatura inicial, que é 20 graus Celsius, a temperatura final, que é 140, a massa, que é 200, e o calor específico, que é 0,22. Primeiro passo, calcular a variação de temperatura. Temperatura final menos inicial, 140 menos 20, variação de temperatura foi de 120 graus Celsius. Então, a quantidade de energia vai ser igual à massa, que é 200, vezes o calor específico do alumínio, que é 0,22, vezes a variação de temperatura, que é 120. Então, multiplicando 200 vezes 0,22 vezes 120, 5.280 calorias vai ser a quantidade de energia absorvida pelo bloco de alumínio para aumentar sua temperatura de 20 para 140 graus Celsius. Segunda questão. Calcule a massa de um objeto de cobre cuja temperatura sobe de 20 para 30 graus Celsius ao receber 182 calorias de energia. Dado o calor específico do cobre, 0,091 calorias por grama vezes graus Celsius. Então, nesse caso, nós queremos determinar a massa. Temos a quantidade de energia, temperatura inicial, temperatura final e o calor específico. Calculando a variação de temperatura, 30 menos 20, 10 graus Celsius. Então, a quantidade de calor, 182, vai ser igual à massa, que é o que nós queremos determinar, vezes 0,091 vezes 10. Multiplicando 0,091 vezes 10, nós vamos obter 0,91. 0,91 está multiplicando, a gente vai passar dividindo. Então, vai ficar 182 dividido por 0,91, que vai dar 200 gramas. Então, essa é a massa do bloco, do objeto de cobre do exercício número 2, 200 gramas. Exercício número 3. Um objeto de 10 gramas, feito de ferro, recebe 220 calorias de energia. Calcule a variação de temperatura sofrida por esse objeto, sabendo que o calor específico do ferro é igual a 0,11 calorias por grama vezes graus Celsius. Então, nós temos o calor específico, temos a massa e temos a quantidade de energia. Queremos calcular a variação de temperatura. Nesse caso, a gente vai direto para a equação fundamental da calorimetria. ΔQ é igual a M vezes C vezes ΔT. 220 será igual a 10 vezes 0,11 vezes ΔT. 10 vezes 0,11 é 1,1. 1,1 está multiplicando, vamos passar dividindo. 220 dividido por 1,1 e a variação de temperatura será de 200 graus Celsius. Questão número 4. Em um experimento, verifica-se que é necessário fornecer 2.000 calorias a uma massa de 250 gramas de determinado material, para que sua temperatura varie de 20 para 60 graus Celsius. Qual é o valor do calor específico do material? Então, nós temos a massa, 250, quantidade de energia, 2.000 calorias, temperatura inicial 20, temperatura final 60. Queremos achar o calor específico. Primeiro passo, calcular a variação de temperatura. Temperatura final 60 menos a inicial, que é 20, nós vamos ter uma variação de temperatura de 40 graus Celsius. ΔQ, 2.000, é igual a massa, que é 250, vezes o C, nós não temos o calor específico, queremos calcular, vezes 40, que é a variação de temperatura. 250 vezes 40 vai dar 10.000. Então, vai ficar 2.000 igual a 10.000 vezes C. 10.000 está multiplicando, a gente passa ele dividindo. 2.000 dividido por 10.000 e nós vamos ter um calor específico de 0,2 calorias por grama vezes graus Celsius. Então, pessoal, essa foi a correção dos exercícios da semana passada, ok? Qualquer dúvida que vocês ainda tiverem, entre em contato pelo Classroom ou pelo WhatsApp, ok?
Para hoje, nós temos mais um exemplo, o último exemplo dentro da equação fundamental da calorimetria, que é um exemplo que eu tirei do livro de vocês, em que nós temos um gráfico, certo? Como é que a gente calcula utilizando o gráfico? Então, é o exemplo número 3 do livro, em que nós temos um corpo de massa de 70 gramas. Ao sofrer aquecimento, apresenta variação de temperatura conforme o gráfico. Determine o calor específico da substância. Então, para achar a quantidade de energia e a variação de temperatura, nós vamos ter que analisar o gráfico. Vamos ter que partir daqui. Então, se a gente observar, esse gráfico tem na linha do Y a temperatura, na linha do X a quantidade de energia. Então, a energia vai de 0 a 2000, certo? Então, e a temperatura de 10 a 72. Então, observando o gráfico, o que nós podemos determinar? Que o ΔQ, o Q, é igual a 2.000 calorias. A temperatura final é 72 graus Celsius e a temperatura inicial é de 10 graus Celsius. Tirando esses dados, sabendo que a massa do objeto é 70 gramas, certo? Nós vamos calcular o calor específico. A resposta do livro tem que dar 0,46. Então, nós temos aqui a massa, que é 70, a caloria, que é 2.000, temperatura inicial 10, final 72. Valores que a gente tirou do gráfico e do enunciado da questão. Calculando a variação de temperatura final, 72, menos a inicial, que é 10, 62 graus Celsius. Jogando na fórmula da equação fundamental da energia, ΔQ igual a M vezes C vezes ΔT, 2.000 é igual a 70 vezes C vezes 62, certo? 70 vezes 62, 4.340. Está multiplicando, nós passamos dividindo. 2.000 dividido por 4.340 e o calor específico será igual a 0,46 calorias por grama vezes graus Celsius, certo? Então, igualzinho aqui a resposta do livro. O livro foi direto, né, no resultado, e aqui eu fiz a conta para vocês entenderem por partes. Qualquer dúvida, perguntem pelo Classroom ou pelo WhatsApp. Agora, vocês têm os exercícios para resolver. São 4 questões, certo? Algumas envolvendo gráfico, parecida com essa. Essa 4 aqui, cuidado, porque eu não tenho caloria, eu tenho tempo, tá, gente? Nós vamos ter que achar a caloria conforme o tempo aqui, que fica ligado. Mas aí, próxima aula eu corrijo e explico um pouquinho melhor. Quero ver quem consegue resolver essa 4, ok? As outras é só seguir o modelinho dos exemplos e do exercício anterior. Semana que vem a gente corrige e faz revisão. Espero que vocês tenham gostado da aula. Por hoje é só e até a próxima.